Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui para juntos compartilharmos uma palavra do Senhor nosso Deus, uma palavra de força, de fé, de coragem, de ousadia, uma palavra onde nós venhamos estar animados, reanimados, revigorarmos as nossas forças, nossas esperanças e, acima de tudo, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua palavra, no seu poder, na sua soberania, porque Ele era, é e sempre será. Amém? Portanto, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 11, versículos 27 e 28. Um versículo até conhecido, mas que o Senhor me trouxe ao coração neste fim de tarde para explaná-lo para os amados irmãos, para você ouvinte, para você que nos vê através dessa live, desse vídeo, que diz assim, Lucas 11, 28, fala da exclamação de uma mulher. Diz assim, ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhes, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis a Tua palavra. E mais uma vez, ó Deus, invocamos o Teu Espírito para que esteja a nos iluminar, pois inspirada já é a Sagrada Escritura. É inspirada pelo Espírito Santo, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Então somente te pedimos que o Senhor venha nos usar como vaso de honra, como canal de bênção, como instrumento de trabalho em Tuas mãos, para que possamos cada vez mais, através da Tua palavra, nos fortificarmos, erguermos a nossa fé, nos levantarmos, resistirmos, termos coragem para enfrentar a tudo e a todos que vier pela frente. Afinal, é o Senhor quem peleja por nós. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amados, Jesus fazia um discurso, e eu até vou ler esse final do discurso que Jesus fazia. Ele dizia, ele falava sobre a estratégia de Satanás, que aliás hoje são visíveis, são inúmeras, né? E ele dizia, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ardonada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amados irmãos, amada igreja, você que nos assiste através dessa live, eu não quero me ater a esse discurso de Jesus sobre a estratégia de Satanás. Nós nos ateremos hoje à exclamação de uma mulher. Como já li para vocês, está aqui em Lucas 11, 27 e 28, que diz, ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, as quais eu acabei de ler para vocês, ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, Jesus, porém respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a tua palavra, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Meu amado irmão, minha amada irmã, Lucas 11, 27 fala da exclamação de uma mulher. Após o discurso de Jesus, eu imagino a multidão sentada e aquela mulher levantando sua mão. Eu imagino aquela mulher erguendo a voz em direção a Jesus e dizendo, bem-aventurada aquela
aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ela está dizendo que é feliz a mulher que concebeu Jesus, que trouxe Jesus ao mundo, e os seios daquela mulher que amamentaram a Jesus, o Filho de Deus. Está falando de Maria, sua mãe. Esta mulher aparentemente não conhecia Jesus, não conhecia Maria. No entanto, é interessante observarmos, o que chama a atenção é o fato de uma mulher pronunciar essa bênção, uma vez que mulheres normalmente não iniciavam diálogo com um homem que não conheciam. Não tomava iniciativa. Era da época. Ainda mais uma época onde se envolvia, naquele contexto, judeus e samaritanos. Né? Nós sabemos da celeuma, da implicância dos samaritanos. Tal. No entanto, esta mulher ousadamente, ela pronunciou essa bênção. Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Mulher de visão. Ela enxergou de onde veio esse homem. Quem foi essa abençoada que trouxe esse homem ao mundo? Que seios abençoados, que alimento abençoado esta mulher deu a este homem quando criança. Esta mulher deve ser feliz, deve ser alegre, deve ser uma mulher de paz, uma mulher bem vivida. Era isso que ela estava dizendo para Maria, uma desconhecida dela. No entanto, no versículo de número... Aliás, na parte B do versículo de número 28, Jesus responde para ela. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Você tem que observar e entender que esta resposta de Jesus, ele não rejeitou e muito menos anulou a bênção daquela mulher. Jesus não rejeitou o elogio daquela mulher. Não. Ele só disse que existiria, ou melhor, que existia algo antes, algo mais importante, algo em primeiro lugar, antes daquele elogio. Algo fundamental, de maior importância. Que ele disse. Aí nós podemos observar no falar de Jesus, quando ele falou, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Jesus não está rejeitando essa mulher, mas procura enfatizar, dar ênfase, dar destaque à bênção de receber o evangelho vivificador. É essa palavra que ele está falando. É dessa palavra de Deus que ele está falando. Ele enfatiza, destaca a bênção de receber o evangelho vivificador de acordo com a missão do seu pai. De acordo com a missão que seu pai o enviou à terra. Por isso que ele disse, antes dessa bem-aventurança, antes dessa bem-aventurada, mais importante fundamental que eu e você, ouçamos a palavra de Deus e aguardemos. Não apenas ouvir, senão fica num mero espectador ou telespectador, como no caso de um vídeo. Mas a ouçamos e aguardemos. Guardar é aprender, é absorver, é assimilar, é pôr em prática. Não adianta nós estarmos na igreja todos os cultos da semana, todos os domingos, e não colocarmos em prática aquilo que ouvimos da palavra de Deus. Aquilo que Deus quer que nós façamos. Por isso Jesus disse, muitos me chamam Senhor, 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 mas não fazeis o que mando. Não fazeis o que oriento, não fazeis o que ensino, não fazeis o que aconselho. É isso que Jesus está falando para aquela mulher. Quando ele diz antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ele não rejeitou o elogio, pelo contrário, ele aceitou. Foi muito bem aceito, mas que antes tem algo mais importante. Tem algo que é fundamental. Os versículos 27 e 28, Jesus ensina a mim, a você, a nós, que ouvir a palavra de Deus e fielmente colocá-la em prática é o maior elogio que ele pode receber.
Você já imaginou a satisfação de Jesus com seu amor, com sua graça, com sua misericórdia? Quando Ele nos vê fazendo a sua vontade, colocando em prática a sua vontade, colocando em prática as suas verdades. Quando Ele nos vê quando Ele vê que nós estamos absorvendo, assimilando as suas palavras, que elas não estão sendo em vão, que elas não estão voltando vazias. Já pensou no amor de Cristo, na alegria de Deus para conosco, na satisfação do Senhor para conosco? Mas muitos ouvem a palavra de Deus, não a rejeitam verbalmente, falando, mas com as suas atitudes, com seus gestos, no dia a dia, nos seus negócios, nos seus afazeres, rejeitam a palavra de Deus. Aí deixam de ser bem-aventurados, deixam de ser tão importantes. E é isso que Jesus disse para aquela mulher. Sim, é isso que Ele quis dizer. Bem-aventurados aquela que me concebeu e os seus que me amamentaram. Mas muito mais importante são vocês que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e não aguardam são muito menos importantes. Pelo contrário, entristece o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus até se afasta de pessoas. Enquanto não vemos em nosso meio que tem um nome de crente, evangélico, protestante, com atitudes mesquinhas, mundanas, vulgares, quer ser mais importante do que aquela que concebeu o Salvador e o amamentou? Ouça a palavra de Deus e aguarde. Ouça a palavra de Deus e pratique. Jesus nos ensina a ouvir sua palavra e fielmente colocá-la em prática. É o maior elogio que Ele espera receber de mim e de você. É a prática da sua palavra. E nos trazendo para o dia de hoje, quando Ele respondeu, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam, a palavra de Deus traz força, traz fé, coragem, disposição, ânimo, revigoramento espiritual e até físico. A pandemia está aí, quantos irmãos, quantos crentes estão em pânico, em desespero, tem medo até de botar o nariz na porta de casa. Onde está a sua fé? A que Deus você serve? Porque Ele diz que nós somos bem-aventurados, se somos bem-aventurados, somos felizes, somos guardados, somos protegidos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Meu amado, minha amada, quem ouve a palavra de Deus e aguarda, quem ouve a palavra de Deus e a pratica, ele tem força, ele tem fé, ele tem poder, ele tem ação, ele tem iniciativa, ele tem comprometimento com a palavra, com a verdade. Ele anda segundo as orientações do Senhor. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Não mais vivemos nós, Cristo vive em nós. Não mais vive você, Cristo vive em você. Aleluia. Mas para isso, também é necessário que a grande nuvem de testemunha veja isso na prática. Condizente com a palavra de Deus. Por isso ele disse que antes, ou seja, primeiro, ou seja, mais importante do que aquela bem-aventurada que concebeu e o amamentou, mais importante que isso, que ela, são os que ouvem a palavra de Deus, do seu Pai, do meu Pai, do nosso Pai, e aguarda. Isso traz tudo de bom para nós. Amor, perdão, fé, graça, misericórdia, poder. Meu amado, minha amada, deixo essa palavra para você nesta noite. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E dentro dessa frase de Jesus, dita por Jesus, muita coisa está implícita. Para o meu benefício, para o seu benefício, para o nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual. Amém?
Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, dá-nos força, Senhor. Dá-nos ousadia como essa mulher, para irmos aonde o Senhor está. E o Senhor está em todos os lugares, inclusive dentro de nossas casas, para te buscarmos, para estarmos aos teus pés, para lermos a tua palavra, nos alimentarmos da tua palavra. Estamos com todo o tempo do mundo dentro de nossas casas, para nos deleitarmos na tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, inquieta teu povo que está em casa a ler a tua palavra. E você que está sendo cobrado pelo Espírito, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, se deleite na palavra do Senhor, absolva a palavra do Senhor, assimile a palavra do Senhor, ponha em prática a palavra do Senhor, para que você seja bem-aventurado, antes de tudo e de todos, para que você seja bem-aventurado diante de Deus, diante do nosso Pai. É assim que nós oramos, Senhor, e que nós te agradecemos, crendo pelos olhos da fé, que se assim procedermos, assim se fará. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.